Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitilosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que atua no mercado fitness de alguma forma. Estamos mais uma vez aqui, eu e meu amigo Marcelo Braz, para mais uma empreitada, certo, Marcelão? Fala aí, Salomão, que time que nós montamos hoje aí, hein? Não é? Todo dia a gente fala que estamos elevando o patamar e de novo elevando mais um pouquinho, né? Essa é a ideia. Boa! Nosso convidado de hoje, especialíssimo aqui, eu já tive uma certa empatia por ele, porque nós dois fomos atletas federados, ele de voleibol, eu de basquete. Nós dois atuamos no mercado financeiro e ele tem o maior canal de reviews de academia do mundo e também ele se auto-intitula como o sommelier das academias. Com vocês, Gabriel Tadeu. Boa, galera, prazer. Obrigado aí pelo convite de vocês. Para mim, assim, tá em um podcast é mais uma consagração daquilo que eu tenho feito como trabalho, né, dos meus objetivos. Boa. Então, pra pessoa te chamar, pra você fazer um podcast junto com ela, porque tem alguma coisa aí pra somar e a minha intenção é justamente essa, fazer um podcast legal, bater um papo e trazer um pouco da minha experiência pra vocês aí. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E aprender aí com vocês, né? Boa. Aprendizado mútuo. Né? Exato. Me disse uma coisa, você tomou uma decisão um tempo atrás de sair do mercado fitness pra atuar integralmente no seu projeto Sommelier das Academias, né? Exato. Como é que foi essa tomada de decisão? Cara, foi um processo que demorou um pouco e ao mesmo tempo foi, assim, eu sou muito, eu não sei se vocês são religiosos e tudo mais, mas tipo assim, eu sou muito envolto com Deus, essas coisas todas, pra mim, isso pauta muita coisa. Então, foi um momento em que o mercado financeiro pra mim tava muito bom. Então, eu cheguei a trabalhar mais ou menos uns 8 anos dentro do mercado financeiro. E querendo ou não, o mercado financeiro te traz uma, entre aspas, estabilidade, né? Querendo ou não, todo mês o dinheiro vai estar na sua conta, né? Querendo ou não, você vai ter bônus no final do semestre, seja bom, seja ruim. E aí, nesse momento, os vídeos, né, das academias já estavam indo bem, já estavam andando, mas não a ponto de suprir o mercado financeiro. E aí nessa, cara, quando me veio esse start, né, de ir só pro fitness e parar um pouco o mercado financeiro, foi num momento em que a última corretora que eu fui junto com um diretor, porque nós éramos um grupo que montava toda a parte de varejo e depois a gente saía, ia para outro lugar e tudo mais. E esse diretor saiu. Então, automaticamente a corretora vai chutar todo mundo que veio junto com ele para entrar uma nova equipe. E foi exatamente nesse momento. E aí, cara, depois disso teve a Arnold, se eu não me engano, tiveram outras feiras, e eu fui chamado para palestrar. Então as coisas começaram a andar muito bem, as coisas começaram a funcionar muito bem na parte do fitness, e nessa, quando eu saí da última corretora que eu tava, eu falei, cara, eu vou tentar. Conversei com a minha noiva, conversei com a minha mãe, eu falei, eu vou tentar por alguns meses trabalhar só com isso. Se rolar bem, se não rolar, eu volto pro mercado financeiro que eu amo também, né? E aí nessas coisas começaram a andar. Fui pra Arnold, palestrei, ganhei uma visibilidade legal pra caramba lá. E as academias começaram a vir cada vez mais atrás, já tava vindo, mas aí intensificou muito mais, né? E aí nessa, tô até hoje, graças a Deus, trabalhando com fitness, e é algo que eu amo, né? Você falou do que você foi do basquete, eu fui do vôlei também, e quando eu saí do vôlei e fui pro mercado financeiro, pra mim, assim, eu tinha na cabeça que eu ia ser atleta, né? E você é o exemplo de atleta de vôlei ou basquete, né? Que você é grande, ainda eu sou baixinho. Quando eu falo pro pessoal, eu trabalhei com vôlei, joguei vôlei e tal, o pessoal fala, mas desse tamanho? Mas, então, eu gostava muito de esporte, sempre gostei muito de esporte. E aí, quando eu fui pro mercado financeiro, faltava alguma coisa. E aí, nessa, comecei a ir pras academias, comecei a treinar pra mim mesmo, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, quando eu voltei agora pro mercado do fitness, cara, eu tô no céu, assim, tipo, eu gosto muito de fazer isso, sabe? De conversar com as pessoas sobre negócio, então eu uni o que eu tinha de negócio no mercado financeiro com o que eu tinha também de vivido, né, no esporte, que também foi mais ou menos uns 8 anos. Então, cara, tá muito bom. Eu tive um déjà vu aqui, né, quando eu fiz a migração do mercado financeiro pro mercado fitness, eu fiz a entrevista lá na Biorritmo do Centro. Legal. E a pessoa que me entrevistou, enfim, num dos grandes finais da minha fala, da entrevista, eu comentei com ela assim, que aqui é porque você quer, né, vir trabalhar numa academia. Eu comentei, porque aqui eu vou conseguir juntar a minha formação, que eu sou da administração de empresas, com a minha paixão, que é a prática de atividade física, né, do basquete, da musculação, e ali eu tive esse casamento perfeito, né, eu comecei a atuar com gestão de academias, que pra mim foi fantástico, um pouco do que você tá falando aqui agora. Você une os dois negócios, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, muitas das coisas que
estão aparecendo de business para mim é o que eu vivia no mercado financeiro, eu via acontecendo faz muito tempo e hoje está acontecendo no fitness. Né? Então, eu faço consultoria também para alguns donos de academia, principalmente na parte de marketing, né? E muito do que eu vejo que está acontecendo hoje são coisas que eu vi no mercado financeiro há 2, 3 anos atrás. Então, isso tem me ajudado demais, né? Também a conversa é diferente, você ver as oportunidades de negócio que tem no fitness hoje. Então, cara, esse cross pra mim tá sendo perfeito. E, Gabriel, me fala uma coisa, qual foi o momento que você, por exemplo, estava super afim de entrar nesse mercado fitness e foi vendo que as coisas estavam ficando boas, né? Mas qual foi o momento que te fez pensar em criar esse formato dessa cara que você coloca, né? De estar experienciando unidades de academia para mostrar para o pessoal. Uhum. O que fez você pensar nesse formato, por exemplo? Alguma academia ou alguma coisa específica em academia ou a falta de alguma coisa em academia te fez pensar, cara, eu vou falar sobre estrutura das academias. Foi mais ou menos assim? Não, foi até engraçado, cara, que foi despretensioso. Eu sempre falo que foi despretensioso, porque acontece. Eu já fazia academia quando eu tava no mercado financeiro e, cara, eu não sabia que existia esse tipo de academia high-end, esse tipo de academia clube. Uhum. Pra mim, o que existia de academia era o que tinha lá no meu bairro. Sim. Que é a simplesona, um monte de aparelho, galpãozão e tradicional. E aí, quando eu cheguei nesse mundo e comecei a frequentar, eu falei, cara, isso daqui é animal. Eu não sabia que existia, e assim como eu não sabia que existia, muita gente não sabe que existe. Né? E aí, eu gostava muito de ir nessas que eram clube, porque conseguia fazer boxe, aí no outro dia eu conseguia fazer crossfit, no outro dia eu conseguia fazer musculação. E aí, num belo dia, eu de férias, eu tava Pode falar o nome? Pode. Eu tava na Reebok da cidade de Jardim. Boa. E eu falei, cara, que academia animal. Muito louca essa academia. E aí me veio a ideia de gravar pra mostrar pro pessoal lá de casa, pros meus pais, pro meu irmão, que também gosta disso. É isso que eu queria saber. Qual foi o start de você fazer uma gravação? Então, foi justamente pra mostrar pra eles. E também me veio essa coisa na cabeça de, cara, tem muita gente que não conhece esse mundo. Deixa eu mostrar pras pessoas como é que é esse mundo aqui dentro, sabe? E aí eu gravei assim, sabe? Tipo, meio treinando, meio gravava aqui de lado e tudo mais, meio com vergonha. E aí joguei um vídeo na edição, coloquei uma locução por cima, coisa assim, cara. Eu não cheguei a pensar, eu vou fazer essa estratégia, eu vou fazer daqui, não. Coloquei o vídeo lá no CapCut na época, fiz a locução, soltei o primeiro vídeo, 2 milhões de visualizações. Caramba! No primeiro, cara. No primeiro. E aí nessa eu aproveitei que eu tava de férias, aí eu fui na Bodytech do Eldorado, que também é gigante. Boa. Gravei também, joguei a locução, no segundo vídeo deu 700 mil, quase 1 milhão. Caramba! E aí nessa que me veio o start. Eu até lembro, do Eldorado eu lembro quando você jogou no ar. Da Reebok não lembro. Eu assisti foi o primeiro. Eu assisti os dois. Mas do Eldorado eu lembro, exatamente. E foi o segundo vídeo, cara. Bateu 700 mil. E aí foi nessa que me veio o start. Eu falei, pô, tem alguma coisa estranha. Porque você viraliza um primeiro vídeo, tá tudo bem. Tipo, viralizou, legal e tal. E no mercado financeiro, nos últimos 3 anos, nessa última corretora que eu trabalhei com a área de marketing. Eu e mais um amigo construímos a área de marketing do zero, tipo, mato. E aí a gente começou a pegar algumas coisas de marketing, sabe? Estudar pra justamente conseguir desenvolver e contratar pessoas e tal. E aí, nessa, quando eu soltei o segundo vídeo, me veio o start, tipo, pô, por que tá viralizando? Sabe? Será que existe alguma coisa parecida? Não existe? E aí eu fui pesquisar. E aí nessa que comecei a pesquisar e não existe no mundo um canal focado em reviews de academia. Então foi o primeiro canal de reviews de academia focado nisso no mundo. Até tinham vídeos, né, e pessoas que faziam de algumas academias em específico, mas o conteúdo dela era outro. Sim. E aí comecei a fazer cada vez mais. Porque o que a gente pode ver é que tem alguns vídeos até de influencer famoso e tal, mas não é a rotina da pessoa ir em academias para falar disso. Não é o foco dele. Não é o foco. Às vezes o cara vai treinar numa academia diferente, aí ele grava. Exato. Mas a rotina às vezes é de outra coisa, entendeu? Agora tá começando a ter. Agora tá começando a ter, porque possivelmente tudo é copiado, né? Tudo se copia hoje em dia. Então, bastante dos que eu já vi, possivelmente pode ser que copiou de você.
E as necessidades também do mercado vão surgindo. Então as Sim. pessoas também veem que há espaço para todo mundo. Exato. E, pô, se ele faz, eu posso fazer também. E foi um novo formato de vídeo no fitness, na minha visão, e que os donos de academia me falaram bastante também. Porque antes, cara, tinha vídeos de academia, mas não era nesse modelo que eu faço, Sim. sabe? De mostrar todos os ambientes, mostrar qual que é a perspectiva do cliente, falar de aparelho e de uma forma dinâmica, sabe? Sim, sim. Então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, eu comecei a ver que as academias usam o meu vídeo de modelo para fazer no ambiente deles. E eu acho isso fantástico, cara. Porque Pra os mim, institucionais de academia, às vezes é muito sério e não mostram com a perspectiva do cliente. Aham. E é chato. Quem tá Marcelo. chato. Isso, Não eu prende tenho atenção. certeza. Então o cara certeza. mostra o ambiente de uma maneira óbvia. sim. Sei lá, aqui estão as esteiras. É um pouco do que eu falo, que na minha opinião tem uma defasagem no time de vendas presencial para academias que Tem. trabalham com consultores, né? Então os consultores de vendas, de muitas academias, apresentam a academia de uma maneira chata, monótona e óbvia. E óbvio. Falando, aqui estão as esteiras. Aham. Aqui estão as cadeiras para você trabalhar perna. E os vídeos que eu acho que você está se referindo, que existiam, também eram chatos e óbvios. É. E você traz, acho que uma grande sacada é a perspectiva do cliente Uhum. e do cliente que é talvez leigo, né? Sim. Então você traz com uma linguagem didática. Então vários ambientes num vídeo de, sei lá, 30, 45 segundos. Sim. Você traz diferencial, você traz marca de equipamento, você fala... Exato. Né? Então, Essa é a ideia, tipo assim, eu quero falar com todo mundo. Então, até tem algumas pessoas que às vezes exigem de mim um conteúdo mais técnico. Aham. E geralmente é o pessoal do mercado. E eu falo assim, cara, eu não posso fazer isso. Por quê? A grande sacada do meu canal é o público final. Por mais que hoje se tornou portfólio de donos de academia, o meu maior trunfo é o público final que quer conhecer esse mundo e gosta desse mundo. Sim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar numa linguagem simples para que essa pessoa entenda e vou jogando algumas coisas técnicas para que ela aprenda e, ao mesmo tempo, não tão simples assim para eu conseguir falar com um dono de academia, com o pessoal que já tá dentro da área. Então, eu sempre fico nessa régua, sabe? Não tão simples, mas também não tão técnico. E essa é a minha ideia, porque aí eu consigo abranger todo mundo, né? E até por isso que eu dou consultoria para donos de academia. É justamente para fazer com que eles consigam gerar esse tipo de conteúdo pro Instagram da academia, para as redes sociais da academia, para que as pessoas de fato conheçam a academia do jeito que ela é. Porque, para mim, é uma coisa que eu também passo muito no meu dia a dia. Quando vem uma academia me chamar, lá no Instagram e tudo mais, meu time passa para mim, a gente dá uma olhada e tudo mais, ou até, às vezes, a gente vai até a academia. E aí, você vai olhar no Instagram, você não tem foto da academia, você não tem vídeo da É academia. só aquelas fotos prontas. É só foto pronta. Né? Eu fico pé da vida quando eu entro no Instagram e geralmente é só arquivos de edição, Canva, essas coisas. Isso, só arte. Você não consegue ver a academia. E aí, o que eu sempre falo pra eles? Cara, faz um vídeo completo mostrando as instalações. Porque as pessoas hoje, elas estão cada vez mais se segurando pra ir até o ambiente pra fechar o plano com você. Sim. Geralmente ele gosta ali de ver na rede social, alguém mostrando, alguém fazendo toda a parte de brand do lugar lá e tal. Como é que é essa academia? Deixa eu ver como é que é. Aí você entra no Instagram, não tem nada. Né? Então hoje, esse tipo de vídeo, ele tá saindo cada vez mais e sendo feito cada vez mais justamente porque você consegue mostrar tudo pra pessoa. Né? Você adianta o trabalho da pessoa ter que ir até você. E alguns você fala até sobre preço, né? Tem algumas que liberam o preço, tem outras que não. Eu gosto de falar do preço, cara, porque você já mostra pra pessoa se é aquilo que ela espera ou não, em relação a valores, e antes de falar o preço, eu sempre mostro tudo. Então, eu vou mostrar a estrutura, vou mostrar o que ela oferece, o que você tem lá, e depois, no final do vídeo, o preço é esse daqui. O dono de academia que te contrata, por exemplo, que você vai fazer esse vídeo e você conta o preço, ele é conivente com isso? Ele sabe disso ou é algo meio que sem acordo? Você... Não, eles sabem sim. Hoje em dia, tipo assim, o canal ele tá com uma visibilidade muito boa, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado pra não prejudicar o dono ou, o cara ficar pé da vida que eu tô fazendo um vídeo lá. Então, o que eu faço? Eu falo, tô indo na academia, vou fazer um vídeo assim, assado. Você se sente bem de falar de preço? Não quer que fale de preço? O cara, não quero falar de preço. Na minha opinião, tem que falar. Porque você já
coloca, né, uma régua de público Já se no posiciona, momento, né? exatamente, no Onde momento é da que você publicação. Exatamente. Então eu sempre gosto muito de falar de preço e falo pra eles, pô, vamos falar de preço, por que não? Você tem medo de falar de preço? Quais são os seus valores? Seus valores não são bons? Então vamos falar do preço, né? E aí eu sempre pergunto pra eles antes. Mas, ou eu deixo na descrição do vídeo ali e tal. Uma curiosidade, né? Quando eu trabalhava no grupo, na Biorritmo, eu fiquei 10 anos como diretor comercial lá. Ao longo desses 10 anos, no começo desses 10 anos, o mercado online não estava tão bombando assim. Não era né? tão A aquecido. compra online de academias não era tão aquecida. A Biorritmo não mostrava os preços no site. Então fazia de tudo para agendar uma visita, para o Pra cara pessoa ir ir lá. presencialmente na academia, sentir Vislumbrar a a academia. experiência, aí você consegue levar o valor agregado, e aí Aham. o consultor fazia o pedido de venda. E tinha muita reclamação, porque o cara que tá lá do outro lado, ele queria saber quanto Queria custava, saber. para não perder o tempo dele. É. Exato. Aí a gente fez uma consultoria com o pessoal de Design Thinking, sabe? A gente levou o nosso case para eles, e eram mais ou menos uns 20 estudantes. E aí foi meio que ao Unânime. concurso, unânime. Eles falaram, gente, mas por que vocês não colocam o preço? Não sei se o medo de vocês é achar Cara, que é espantar. muito caro, né? Porque é uma academia um pouco mais elitizada, mas a sensação deles era, o fato de não ter preço me dava a impressão que era mais caro do que realmente era. Olha aí. Olha que maluquice, cara. É. E aquilo foi um start para a gente mudar a nossa mentalidade e começamos a oferecer o preço. Eu perguntei com essa ideia, né? E até mesmo porque hoje o cara faz tudo online, né, meu? O cara Sim. até compra o plano, Sim. né? Exato. Hoje o cara compra o plano online, compra o plano que ele quiser, agenda a aula, né? Aham. Escolhe a bike nesses estudos de bike. Exato. O cara é bike 13. E se o valor agregado, né, é bom, cara, não tem problema você falar o seu preço. As pessoas já têm uma noção de quanto custam as academias, né? Então, se você falar o seu preço, eu já falei todo o meu valor, já coloquei aqui que a academia é assim, assim, assado, tá bom, o meu preço é esse daqui. Sim. Apesar que teve uma grande mudança recente, né? Você comentou que você estava, alguns anos, 3, 4 anos atrás, você fazia vídeos no mercado financeiro. Sim. Se eu não me engano, coincidiu com pandemia, mais ou menos, não foi? Foi. Na época da pandemia eu tava com o mercado financeiro. Que teve na pandemia, a lembrança que eu tenho é que teve uma explosão de consultorias financeiras. Aham. Não teve? Teve bastante. E aí, o mercado financeiro nessa época mudou. O mercado fitness, pós-pandemia, então uns 2 anos pós, 2022, mais ou menos, teve uma explosão. Uhum. Então, o que há muitos anos atrás, sei lá, vamos falar 15 anos atrás, você contava nas mãos, tinham 5 grandes marcas e um monte de academia de bairro. Sim. Aí teve uma ruptura chamada Smart Fit. Isso. A Smart Fit 11 anos veio, atrás. quebrou um monte de academia de bairro Aham. e andou sozinha. Isso. E aí começaram a criar, né, as cópias, assim como tem cópias do seu Conteúdo. canal, tiveram as cópias da Smart Fit, que hoje você pode, dá pra gente contar 10 fácil aqui, né? E hoje a gente vê academias acima de R$1.000, com mensalidades acima de R$1.000, na faixa de 800, na faixa de R$500, na faixa de 250, menos de 100. Então, assim, mudou muito, né? Mudou, ficou plural o negócio, mas ao mesmo tempo tá bem estabelecido os grupos, né? Sim. Né? Porque hoje a gente divide. Tá tudo high nichado. ticket. High ticket. Então a gente já sabe o que é perto das de 1.000, né? A gente já Sim. sabe. Para low cost, a gente sabe que é entre 0 e 200, né? E aí tem o meio, que são as academias talvez tradicionais, que tem a natação, tem o esporte da criança e tal, que aí gira ali do 300 até ali perto do 1.000. Que é a full service que eles gostam. Que é o full service, exatamente, que no meio técnico é aí as full service. Então, talvez os grupos de academia estão bem estabelecidos. O que talvez seja transitório e o que a gente pode perceber, eu que estou na sala de academia todo dia, talvez seja os praticantes, né? Que é o que eu cheguei a comentar aqui com o pessoal do Goodbee até. O público é muito dividido. Você pode ser cliente da Smart, porque você tem um plano que talvez você viaje e é mais interessante, que talvez tenha uma Smart em tudo quanto é lugar, mas aí, por gosto, você treina numa, tipo, mais tradicional, porque, né, talvez, por exemplo, eu sou assim, embora seja personal, eu tenho meu plano na Smart.
Porque eu viajo, eu acho uma Smart em qualquer lugar. Aí, Sempre no dia que eu não treino na academia que eu trabalho, eu treino na Smart perto de casa, entendeu? Aham. Então, o público, mesmo com o título da academia meio nichado, o cara que treina na high-tech, ele tem um plano da mais barata, Tem. entendeu? Às vezes ele faz lá na mais barata, mas o Pilates ele frequenta a outra, entendeu? Então, o público é transitório. Por isso que o produto academia, hoje a discussão em podcast, até mesmo entre os gestores, é de que forma que eu ataco esse público, né? De que forma que eu fisgo, até mesmo quem está perdendo o público, tenta tomar uma providência e ele não cria uma ação para um determinado público mais. Ele cria uma ação de que serve para atrair gente, Sim, né? sim. Até mesmo a Ironberg, que a gente chama de nichado, é o pessoal da maromba. Mas existe os simpatizantes da maromba, né? E o embalo do simpatizante, que acaba indo lá, né? E o cara que quer alta performance. E o cara que quer alta performance. Então, fica muito plural esse público. E aí, o que eu vejo, né? Igual nós começamos falando disso aí, falando de preço. Tem preço para todo mundo, Tem. né? Tem preço para todo mundo, até mesmo porque quando você fala disso, Salomão, de que deu um boom e aí surgiu a Smart, aí surgiu várias redes, ao mesmo tempo acabou as academias ruins, né? Aquela academiazinha de bairro que ela sobrevivia porque é aquele cara que não ligava para esse layout de academia e insistia em ir na de bairro, essa já não tem mais. E talvez essa de bairro que era R$100, o cara hoje vai numa melhor, mais estruturada e paga R$ 89,90. Exato. Então não tem mais aquelas academias que eram ruins, aquelas boquetas, né? Academia que, tipo, não tinha estrutura atenciosa, em que o cara montava só um salão de aparelho e deixava a galera... Cuidado com o que você fala. Esse cara aqui visita mais de 1000 galera academias, ele vai achar uma dessa. Mas ele deve saber que, tipo, não, é difícil até achar essa, que é Sim. ruinzinha, né? Quando ele tava falando, me veio muito isso na cabeça, assim, pra mim, o maior trunfo de ter tudo isso ter acontecido no pós-pandemia é justamente o sarrafo que tá aumentando, né? Porque você todo pega... mundo a melhorar um pouco. Todo mundo teve que melhorar. E aí vem esse fenômeno Smart Fit, que foi incrível que o Corona fez, que é você consegue pagar uma academia barata, com uma estrutura muito boa, e que uma pessoa que ela tá começando hoje com uma unidade de academia, ela não consegue replicar. É muito difícil ela replicar. Porque hoje, querendo ou não, a Smart Fit, ela tem uma estrutura muito legal, muito boa, pô, eles têm máquinas legais, a instalação é boa, tem até massagem, um monte de coisa. E para eles conseguem fazer isso muito bem por conta da escala. Eles têm muitas unidades, eles têm muito preço. Então, eles conseguem fazer isso, só que pro cara que tá começando com uma unidade ou que tem uma academia de 20 anos que nunca mudou, para ele vai ser muito mais difícil. Se ele conseguir colocar aquele parque de máquinas que, por exemplo, a Smart Fit tem, o que ele vai gastar, muito provavelmente ele vai demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos para ter aquela grana de volta. Né? Então, esse fenômeno jogou o sarrafo lá para cima. E não só na low cost. Nas outras também. Então, hoje, muitos donos de academias de luxo, high-end e tudo mais, também entram em contato comigo porque quer subir esse sarrafo. Sabe? Quer mostrar que a academia dele tem mais coisas e tudo mais. E uma coisa muito legal que eu tava pensando quando eu vim pra cá. Eu converso muito com a Luísa Castanho. Vocês sabem o que é? Tive aula com ela esses dias na MD. E ela, assim, a gente começou a conversar e bateu muito bem desde a primeira conversa, porque a gente pensa da mesma forma. E aí veio, né, esse questionamento, falou, pô, beleza, a academia X, ela quer abrir 300 unidades, a academia Y quer abrir 400, a academia Z quer abrir 300. E quando abrir todas essas unidades? Onde vai estar a diferenciação? Como que essas pessoas vão conseguir aderir à demanda, suprir aquela demanda que vai ter, e se tiver aquela demanda toda para academias? Então, uma coisa também que os donos de academia estão começando a ter o start agora ou eu lido com o meu negócio como uma empresa, que foi o que o Corona fez lá desde o começo, ou eu vou ser engolido por uma academia mais monetizada, uma academia maior do que eu. Né? Então, isso também obriga as academias e os donos de academia a aumentar o sarrafo também na gestão. Também de como que eles vão lidar com o negócio deles. Esse já foi um assunto nosso aqui. Já foi um assunto. Você falando isso, eu tô com uma situação, a gente tava conversando aqui fora do ar, né? De uma academia que abriu com, vou chamar aqui de, entre aspas, dinheiro infinito,
com um monte de máquinas, equipamentos, de muita quantidade e qualidade, e vizinho a ela, uma academia de menor porte, com 20 anos de existência, mas são 4 unidades só, e não tem como brigar com essa outra na questão estrutura, na questão equipamentos. Traçando o paralelo do que você está trazendo, essa outra academia menorzinha só vai conseguir sobreviver se bater na questão de individualização, de atendimento, do olhar para a experiência do cliente. Se não for isso, se for brigar, vai comprar o quê? 2, 3, 4 máquinas para fazer frente com uma que tem 600? Não dá. Não tem como brigar. E tem outra coisa, isso que você está falando é muito legal. Não dá para brigar. E olha o que o Gabriel falou, né? E quando? Por quê? Porque tá abrindo um monte, né? Um monte. E essa briga, imagina se todo mundo começa a brigar por esse caminho, entendeu? Né? Porque foi o que eu falei, até agora, as academias se vendem por causa da estrutura, né? Daqui a pouco todo mundo vai ter estrutura. A gente está falando, né, dessa academia que abriu com 600 máquinas, né? Máquinas com marcas exclusivas, né? Daqui a pouco, isso não vai demorar, eu vou afirmar isso. Smart Fit vai fazer igual, entendeu? Smart Fit tem o poder de fazer isso. Falar assim, cara, é essa a estrutura que os caras... Vamos pôr uma com essa também. Ah, é Panata que eles têm? Vamos mudar 10 unidades pro Panata para ver o que acontece. Entendeu? Daqui a pouco não vai ter como brigar com estrutura. Entende? Que é igual... fica dividindo o público. É igual tem o T-Cross, aí tem o outro que é o Creta, o outro... os carros são né, o mesmo modelo ali. Cara, o cara compra um T-Cross, ele usa 2 anos, depois vai e compra o Creta. Entendeu? Mas sabe o que é uma coisa que você pode... E assim, que eu sempre falo, quando as pessoas me vêm com esse questionamento, e é onde eu queria chegar, é justamente no tipo de diferenciação que dá pra você trazer para não brigar com estrutura. Porque a estrutura, convenhamos que é muito difícil de brigar. É difícil. Muito difícil. Então, se a pessoa traz na academia dela, de bairro, vamos dizer assim, ou uma academia mais simples, com 1, 2, 3 unidades, uma questão de tribo, cultura tribo de novo, e comunidade, eu acho que aí é o caminho para onde ele consegue se diferenciar para oferecer coisas assim para o seu cliente, a ponto do seu cliente não sair para um outro lugar. Porque, beleza, eu tava falando até com um cara esses dias da própria Nürburgring do Alphaville. Eles conseguiram montar uma sensação de pertencimento, de tribo e de comunidade ali dentro. Essa já foi minha fala aqui no podcast. Que conseguiu transformar as pessoas a ir para aquele lugar para se sentir pertencente daquele lugar. Agora, com uma academia de bairro, isso não é difícil de fazer. É mais fácil. É mais fácil de você fazer, porque você tá do lado da casa do cara, né? Esse cara, ele vai ter que andar um caminho muito mais longo para ir para uma outra academia que tem uma estrutura, de repente, melhor do que a sua. Mas se você oferece uma estrutura legal, uma comunidade legal e um ambiente gostoso para que ele se sinta pertencente daquele lugar, você consegue se diferenciar para não brigar com esses caras em relação à estrutura. E esse exemplo, eu vivencio esse exemplo. Foi o que eu te falei, eu tô na First há 20 anos. A First é uma academia que o dono é meu amigo e ele sabe disso. É uma academia que não tem um fluxo grande de aluno novo. Não tem. Né? Não tem, você não vê pessoas indo lá visitar a academia todo dia. Você não encontra. Mas ela sobrevive nesses 20 anos devido à tribo que criou. A turma, né? Por exemplo, desde os personagens que estão lá, que é uma panela grande de 85 personagens. Alguns estão lá como eu, 20, 18, 15 anos, minha esposa, né? Todo esse tempo. E os alunos. Aquela gangue mesmo, de fazer balada da First, os alunos amigos. Tinha trio elétrico quando tinha, na época do início do Parada Gay, tinha um trio elétrico da First. Né? Tinha um trio elétrico da First, tinha parceria com uma casa noturna. Né? Então a First atacou exatamente esse movimento, de se fazer um First Culture. Né? A gente tinha essa ideia
E aí era aquele movimento onde tinha uma época muitos fisiculturistas e tal, e eles marcavam no mesmo horário para ir treinar. Era tipo uma gangue mesmo. E eu já cheguei a falar, a gente já chegou a comentar com outros convidados aqui, esse lance de se construir a tribo, e eu dei o exemplo do CrossFit. O CrossFit deu certo exemplo. porque é o melhor exemplo de tribo, cara. A galera do CrossFit viaja junto, compete junto, sai pra comer junto, corre na rua junto, entendeu? E defende com unhas e dentes. Defende. E os caras criam uma tribo com um visual. Os caras do CrossFit, se você pôr um grupo do CrossFit ali e pôr um outro grupo de outra modalidade, você sabe qual é o grupo do CrossFit. Parece que eles têm um visual, estilo de roupa, calçado, tênis, fala, gíria. Existe uma fórmula ou uma estratégia para ajudar na criação dessas tribos ou na criação dessa comunidade? Cara, acho que tem várias formas que você dá para conseguir criar essa comunidade. Algumas delas, né? Você criar um ambiente que faça com que as pessoas interajam naquele lugar. Pessoas que têm geralmente a mesma mentalidade, pessoas que geralmente têm os mesmos objetivos. E o CrossFit é legal porque ele usa, para mim, né, na minha visão, ele usa uma estratégia também muito interessante de criação de tribo, que assim, é um treinamento um pouco mais puxado. E a gente, viveu no esporte coletivo, a gente sabe o quanto esse treinamento de competição, esporte coletivo, e as pessoas, por exemplo, você vê um cara, você vai lá no CrossFit, você vê um cara que ele tá com dificuldade de fazer um exercício, vem 3, 4 ajudar. Você vai dentro de um campeonato que tem aquele time fazendo o burp, tudo mais, fazendo toda aquela série, e tem um time lá atrás de pessoas gritando freneticamente para fazer aquilo acontecer. Então, aquele ambiente de superação faz com que as pessoas estejam juntas, né? Faz com que as pessoas elas se sintam parte daquela tribo, né? Isso é uma das coisas. Dentro das academias, tem várias formas também de você fazer isso. Por exemplo, a Luísa Castanha, ela tem aquela B-House. E uma coisa legal que eu falei uma vez com ela, que ela falou pra mim, que lá, a academia... Eu tava tentando lembrar o nome pra falar pra ele. É a B-House. Que ela tava fazendo consultoria na Draco, mas aí ela... A Draco é a da... Esqueci o nome, da Ciméria. Da Ciméria. E aí, o que ela fez? Ali o público dela é um pouco mais high-end, né? Um ticket médio mais alto. Então, o que ela fez? Ela falou, vamos fazer um evento para esse público? Então, eu vou fornecer o network para essas pessoas ali, aquele evento onde as pessoas vão conseguir conversar, trocar ideia, fazer network e tudo mais. Eu vou conhecer o meu cliente, vou saber quem treina na academia, vou ter um momento de bate-papo com ele, e ele também vai ter um momento de bate-papo com as outras pessoas. Daquele evento para frente, eu tenho certeza que gerou resultado para ela em questão de comunidade. Porque o fulano foi lá, conversou com o Beltrano, que também é dono de empresa, ou também tem algum negócio X, e quando ele foi treinar e ele tava lá, já cumprimentou, então vai fomentando essa comunidade, mesmo que seja através do network, que eu acho que é super interessante. Então tem várias formas que dá para você fazer dentro da sua academia. Um outro exemplo, tem a EcoFit Cerro Corá. Já ouviu falar? Que é a academia ecológica. Conheço lá. Bem. E aí, o legal é que, assim, é uma academia mais família, né? Você tem desde a criança até a avó fazendo academia. E uma forma deles construírem a comunidade e fazer as pessoas interagirem lá também são aqueles campeonatos que eles fazem para criança. Sim. Os torneios infantis. Tem forma melhor de você unir as mães do que colocar elas na arquibancada e torcer pro filho dela, né? Então tem várias formas. É só ser criativo e entender o que dá para fazer dentro da sua academia para você construir aquela comunidade, aquela tribo. Muito legal o que você está trazendo. Tem a ver com uma crença forte minha também que diz respeito a conexões emocionais que geram vínculos. Então, num mercado que a gente está hoje, cada vez mais competitivo, com o sarrafo cada vez mais lá em cima. E aí, todo tipo de oferta, né? Academias mais baratas ou mais caras, enfim. Se você consegue atrair essa comunidade que você está falando, essas tribos, tudo isso gera conexão emocional com a tua marca, né? Vínculo com a tua marca. Aí o cara pensa 2, 3, 4 vezes antes de abrir mão de todo esse vínculo para ir frequentar um novo ambiente. E você sabe que a ideia do Beto, da Ironberg, quando colocou aqueles micro-ondas lá e as mesinhas pra gente comer lá, foi exatamente essa. Porque uma coisa é você ir na First, como era antigamente, e encontrar vários fisiculturistas treinando. Outra coisa é você ver eles treinando ali na academia, e aí você pode esquentar sua comida e sentar na mesa com um. E ver qual é a dieta dele, bater um papo e tá fazendo sua refeição também. Entendeu? Na Ironberg ela proporciona isso, aquela área lá em cima.
né? Tanto que quando eu tava para abrir aqui na Barra Funda, eu já conhecia São Caetano, mas a área era menor. A área menor de sociabilização lá. E aí, quando tava para abrir aqui na Barra Funda, com amigos que trabalham lá, a gente comentando isso, né? Ele falou, cara, o maior network do fisiculturismo vai ser aqui, né? Pode acreditar. O Ale Tostes falou isso para mim, um amigo meu que tá lá. E ele falou, o maior network de fisiculturismo vai ser aqui. Porque os caras vão pôr o podcast ali, vão pôr um sofá social aqui para você conversar, e aqui vai rolar as mesas para você fazer suas refeições. Porra, no primeiro dia que eu fui lá, comer lá, porra, já sentou eu, Felipe Franco, Norton, entendeu? Já sentou todo mundo que é do meio mesmo. Sim. Que é os caras que todo mundo quer ver, quer entender, pô, o que o Norton de 60 anos, bodybuilder, come, tá ligado? É exatamente isso, o cara quer tirar uma foto às vezes, e ali é um ambiente que fica solto, fica mais relax, né? Você tá fora daquele hard de lá da sala de musculação, o cara já tá de boa, às vezes já treinou, já tá feliz, já comeu, e a sociabilização rola melhor, entendeu? É aí que fortalece a tribo, entende? Do fisiculturismo, os caras que faz dieta, dos caras, entende? E foi com essa ideia. E pra mim a Ironberg, ela tá ali no... Cara, se não for a primeira, tá no top 3 exemplos dessa criação de tribo, cara. Total. Porque o que eles conseguiram fazer, o que o Betão e o pessoal conseguiu fazer foi justamente incrível, cara. Eu diria, eu vi a abertura da First, que foi a primeira academia que eu vi frequentar mais fisiculturista aqui em São Paulo, e vi a abertura da Ironberg. Eu diria que ele reuniu uma tribo que era rejeitada, né? Você ia treinar na Biorrit, fizesse barulho, pegasse muito peso, o cara olhava meio, entendeu? Aí entra um cara que é gigante, o cara não treina sossegado, que outras... Aí entrava uma mina que era muito musculosa, porque parece homem dentro do Shopping Eldorado, entende? Quando o cara monta um salão, e esse cara que é bizarro para outras academias, entra lá e tá um pôster dele de 4 metros na parede, é diferente, né? Aqui é o meu lugar. Entendeu? Venham todos que os bizarros são aqui, entende? Então o cara, ele carimbou isso, ele carimbou. E aí o mercado, eu diria que tá diferente. Os que eram rejeitados estão como exemplo, né? Estão como exemplo, estão quebrando outros, né? E estão sendo anunciado, que eu gosto desse anúncio, quando ele fala, estamos na frente e somos a maior academia do mundo. Quando o cara fala isso, cara, treme a base de todo mundo, entendeu? Até do que tem 500 unidades, entendeu? Por quê? Porque ele fala isso com o empoderamento de que tem uma galera vindo na bota, assim, ó. Entendeu? Porque, por exemplo, se a gente abrir uma Reebok Club agora, em qualquer espaço de São Paulo, eu não sei se o público high-tech, o público em alta, vai percorrer quilômetros lá para conhecer a Reebok, entende? Agora abre uma próxima Ironberg, lá no Tatuapé, talvez vai ser lá na Salim Farah Maluf. A pessoa viaja e vai lá ver. Mas sabe uma coisa que também que influencia muito nisso? O aspecto de mídia de influência. Porque você vê, hoje em dia, o pessoal que tá em alta no fisiculturismo, no bodybuilding e tudo mais, a maioria é bodybuilder. Você pega o Cariani, o Balestrin que tá junto com ele, Jorlan, o pessoal, Jorlan, Rafael Brandão. Todos eles falam de fisiculturismo. E hoje eu vejo que os que mais influenciam as pessoas para ir para dentro da academia é essa galera. Né? Então, para onde essa galera quer ir? Quer ir para onde essas pessoas falam que eles devam ir. Então vão para os centros de treinamento. Vai, por exemplo, agora o Ramon também tá com a Smart Fit. Então isso faz com que as pessoas entendam que a Smart Fit também dá pra você fazer um treinão legal. É verdade, eu vi ele gravando um vídeo na Smart. Sim, e pra mim esse cross agora que tá tendo, né, bodybuilding, wellness e tudo mais, é sensacional. Então eles estão trazendo as pessoas para dentro do mercado de academias, as pessoas estão entendendo que uma pessoa normal consegue ir treinar num centro de treinamento e consegue ir para uma Smart Fit, consegue ir para uma Bodytech. Isso. Então, pra mim, isso só traz o benefício. É aí que os públicos se misturam. Exatamente. O cara vê que ele pode ir em qualquer lugar. Exato. Entendeu? O que antes era um ambiente que era até um pouco hostil, a pessoa tinha... Porque, pô, eu falo de mim, assim. Eu sempre fui atleta. Desde os 5 anos eu faço esporte. Depois, quando eu machuquei o meu joelho, que eu engordei 12, 15 quilos,
eu ficava com vergonha de ir pra academia. Eu falava, pô, vou chegar lá, a galera tudo shapeadona, o pessoal e tal. Não me sentia muito bem. Quando você começa a ver que as outras pessoas estão indo, as pessoas como você também estão indo e estão tendo a oportunidade de mudar de vida, você fala, pô, beleza, então ali também pode ser um ambiente pra mim. Dá pra mim também. Exato. Então, democratizou o fitness e a academia e todo mundo entende que pode ir pra esse ambiente, que também é um ambiente que ela vai ser super bem reconhecida. Sim. E uma coisa legal também, cara, que eu percebi, eu comecei a fazer muita amizade com esse pessoal do bodybuilding, né? E aí, essa galera é muito gente boa. E quando você vai conversar com eles e você não tá no shape ou você tá começando, eles te abraçam. Eles não são o tipo de pessoa que vai falar assim, pô, esse besta aí, ó, gordinho e tal, esse frango. Tem até a zoação, né, do frango e tudo mais, mas são os caras que mais abraçam. Você vai conversar com o Ramon, com o Jorlan, com esses caras, os que mais incentivam as pessoas a ir pra dentro da academia. Pra dentro. Né? Então, esse movimento que tá acontecendo e essa galera puxando dessa forma, pra mim, cara, tá incrível. Tá incrível. Tem outra coisa que ajudou a democratização, né? As empresas adotarem o tal do Gympass, né, cara? Sim. As empresas incentivarem o funcionário dando esse tipo de benefício, né? Então, tipo, eu recebi uma menina pra dar uma aula pra ela uma vez, acho que ela trabalhava na Heineken. Não sei se é na Ambev ou na Heineken, acho que é na Heineken. Lá no ABC, lá na São Caetano, eles têm uma unidade de envasamento, alguma coisa lá. E aí ela, eu trabalho na Heineken, ela me recebeu, ela falou, porra, aí aceita o Gympass ou tal Pass, um desses aí. Falei, aceita e tal. Aí eu nunca tinha visto como que funcionava, né? Ela falou, pô, por que convidar? Ela falou, não, minha empresa que me dá, desconta acho que R$ 9,90 do meu salário e eles fornecem assim como fornece um plano de saúde e tal. Cara, possibilitou essa menina, ela era do ABC, Santo André, e aí ela treinava em São Caetano, e aí quando ela vinha pra São Paulo, ela ia numa academia em São Paulo, né? Aí ela ia na Biorritmo, da Paulista. Então, possibilitou, as próprias empresas também viu esse movimento. E funciona como um adendo de valor também, né? Mais um benefício para o funcionário, acaba funcionando assim. E as pessoas pedem, viu? E as pessoas pedem por quê? Por mais que tenha barateado, né? Ainda é mais barato você ter um benefício desse, entende? Ir numa academia do seu bairro. Eu comecei a gravar academias com 10, uma empresa dessas. Então, tendo esse benefício. E hoje em dia virou um pouco jogo, né? O que antes a empresa falava, eu tenho esse benefício aqui, algumas pessoas não conheciam. Hoje as pessoas, antes de entrarem na empresa, perguntam. Aí, ó. Você tem Well Hub? Você tem Total Pass? Você tem... Então elas já perguntam. E até, o que o fitness o que tá acontecendo hoje, vocês podem falar mais do que eu. É um absurdo, o que tá crescendo. Né? E aí, por exemplo, acontece das pessoas pedirem isso dentro de uma empresa e vira fator decisório pra pessoa ir pra dentro da empresa, ao mesmo tempo que se você vai ver hoje o mercado imobiliário, você fala, pô, não tem nada a ver com o fitness. Mas hoje, começa a ver o quanto de propaganda que o mercado imobiliário tá fazendo pra academia que tem dentro do condomínio. Tem. Então, cara, tá acontecendo esse movimento em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Isso, cara, é maravilhoso. E nesse movimento, a gente percebeu muito claramente também na IRSA, né? A quantidade de marcas de equipamentos, né? Que também até pouco tempo atrás era... Tinha 93, né? Sei lá. Segundo o catálogo deles, era 93. Até pouco tempo atrás, sei lá, 15, 20 marcas. Hoje, 90 marcas. 90 marcas para todos os gostos. Na IRSA. 93 para todos os gostos de todas as nacionalidades. Né? Então isso também se reflete, também está surfando a onda, não só as academias, mas obviamente também as marcas de equipamentos. Eu falei isso num capítulo já, na IRSA de 2014, que a IRSA antigamente era feita sempre no Mendes, lá em Santos, né? E depois da pandemia passou a ser feita aqui em São Paulo, com outro nome e tal. Era o Fitness Brasil, né? Agora virou IRSA e tal, mas era o Fitness Brasil. Eu lembro de 2014, tinha 6 marcas, cara. Caramba. 10 anos atrás. Tinha 6 marcas de aparelho. Eu fui para trabalhar em uma, né? Eu e minha esposa. Fomos com uma fabricante brasileira. E tinha mais outras 4 brasileiras e uma internacional, que era a Tecnogym. Então você tinha as nacionais, Book, Righetto, Moviments Físicos e Kiko. E Tecnogym. Eram essas marcas que tinha exatamente há 10 anos atrás na mesma feira. Sensacional. E o resto era a marca de roupa, o
o sistema do gerenciamento de academias, né? de gerenciamento, de software, aquela do Body System, Body Pump, Body Action, aquela empresa, né, que fazia vários workshops, aí tava chegando a Zumba na época, mas era uma feira, não sei nem o valor que isso trazia em termos de arrecadação financeira, sabe? Se tinha tanto resultado, porque hoje, cara, a gente deparou lá com empresas da China, que tinha o próprio representante aqui, né? Tinha o corredor inteiro, né? O chinês, o cara que veio, o chinesão mesmo, veio de lá, né? Não conseguia nem falar com a gente, cara. Então o negócio foi tomando uma proporção que, primeiro que, é isso que eu falei, né? As estruturas estão todas semelhantes, porque o cara que vai abrir agora, ele não pode pensar numa estrutura muito econômica e nem muito modesta, porque senão ele já entra no mercado perdendo, né? Exato. Então o cara, ele tem que montar algo próximo do que já tem. E aí ele só vai, eu acho que a escolha hoje fica em termos de preço e público, entendeu? O cara tem que pensar, ó, eu vou abrir tal para atender tal público, entendeu? Ou então eu vou para outro passo para esse, ou então eu vou jogar lá em cima que eu quero esse tipo de... Tem um especialista do mercado de luxo. Ele deu um treinamento uma vez na empresa que eu tava, que se chama Ferreirinha, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele escreveu um livro que se chama O Paladar Não Retrocede, que é um pouco disso que a gente está falando, de cada vez elevar mais o sarrafo, né? Um dos exemplos que ele traz, mais simples aí do nosso dia a dia, imagina, você está acostumado a andar com um carro que não tem direção hidráulica, não tem ar-condicionado e o vidro de manivela. E aí, de repente, você entra num carro que tem tudo isso. Tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, aperta o botãozinho, sobe o vidro. Uma vez que você experimenta isso, para você voltar para trás, é muito difícil. Então, o paladar não retrocede. E eu sinto que está acontecendo isso também no nosso mercado fitness, né? As academias cada vez mais com estruturas fantásticas, iluminação, cenografia, equipamentos... Que, cara, pra você voltar, uma vez que você experimenta uma academia dessas, pra você voltar aquele fundo do salão ali, sabe? O porão. Então, é difícil. É aí que eu falo que esses porões vão acabando, cara. Eu estive agora em Alagoas, né? Fui numa cidade que chama Propriá. É uma cidade pequena, bem pequena a 6 mil habitantes, minúscula, né? Menor do que esse bairro. Se você vê as duas academias da cidade, cara, era uma teoricamente mais simplesinha, modelo Smart, né? E uma chique. Mas a chique era chique tipo dos Jardins daqui, cara. Entendeu? Era chique mesmo. V8 era o nome da academia. Tipo, com academia, com prédio, bem instalação, com arquitetura fantástica, puta de um marketing, puta de um V8 que era o prédio inteiro, com um restaurante chique de luxo do lado, acoplado à academia, né? Com comidas saudáveis e tais. Cara, com uma cidadezinha de 5 mil habitantes lá em Alagoas. Interior de Alagoas, beira de estrada. A entradinha da cidade, beira de estrada. E logo entrou na cidade, pum, baita de um prédio. Coisa de mais luxo em arquitetura que eu vi na cidade foi a academia. Academia V8. Você vê como que chega o negócio? Sim. E Aracaju também chegou lá, Smart. A Smart é do tamanho da van, cara. Porque aqui que é difícil o cara pegar um prédio desse. Por isso que eu falo, né, que hoje os caras estão falando, 15 mil metros quadrados, 5 mil metros. Que isso aí daqui a pouco, o ano que vem, eu acho. Não vai ser mais diferencial, entendeu? O que eles conseguem até brigar é na parte do atendimento. Então hoje o que eu vejo de academia que ainda tá sobrevivendo, essas academias raízes, né, que ainda tá sobrevivendo, porque existe um público que gosta, o pessoal gosta, tem uma galera que não troca por nada, pode vir qualquer academia que eles não trocam. E também na parte do atendimento mais próximo, porque geralmente essas academias são em espaços menores. Então, por mais que tenha ali um ticket médio mais baixo, ele consegue estar mais próximo das pessoas. Então, você pega uma Smart Fit, ela tem uma quantidade maior de alunos, versus uma quantidade um pouco menor de professores, né? Tem aquele padrão, mas essas academias raízes, né? E eu tenho pessoas que eu conheço que gostam desse tipo de academia justamente porque ele tá começando, ali o dono da academia tá lá geralmente no chão ajudando ele, né? Então tem essa questão que eu acho que ajuda, só que para mim existe um limite.
essa pessoa, esse dono de academia, ele não pode se resguardar nisso, porque vai chegar um momento que, de repente, a estrutura dele já não faz mais sentido nem para esse cara que gosta. Sim. Que ou a máquina tá o tempo todo quebrada, ou a máquina já não tá com uma estrutura legal. Sim. E aí é onde ele precisa tomar cuidado. Tá, beleza, minha academia é raiz, ela vai ser sempre assim, mas até onde? Né? Então tem essa parte, por exemplo, um grande exemplo de uma academia raiz e que, pô, tá sempre lotada e é muito boa é a do Gerson Dória. Pô, pra mim aquela academia é incrível, cara. Porque é uma academia que ela supra a necessidade das pessoas que gostam desses treinos raiz. É uma academia que... Mas é uma raiz bem ajeitadinha, né, cara? Então, é uma raiz bem ajeitada. Aí que eu falo que é o limite. Entendeu? Ele tá acima desse limite. Eu ou conheço seja, lá os aparelhos lá, deles, por mais que são antigos, são É. aparelhos bons, são aparelhos que funcionam, e ali tudo funciona dentro do jeito dele. Então, pra mim, aquela academia é o melhor case de que, pô, beleza, pode montar uma academia de rede na frente, que eu tenho certeza que não vai roubar o público que dele. O que ele oferece é diferente. Exatamente. Então isso eu acho que pode ajudar, mas é uma linha tênue, né? O Dória tem um grande nome, a academia dele tem um baita nome, né? O André Dória e Gerson Dória. Tem alguma academia que você que já visitou diversas aí te chama mais a atenção, que você prefere treinar? Cara, eu treino em todas, né? Eu aproveito pra treinar em todas. Mas ontem, um influenciador que eu conheci, ele me perguntou, ele falou assim, cara, qual a academia mais incrível que você já visitou? E eu falei, depende. Por quê? Tem vários tipos de academia. Cada uma você acha melhor uma coisa. Exato. Exatamente. E às vezes o que é bom pra mim não é bom pra outra pessoa, né? Exato. Então o que eu acho? Por exemplo, você pega os CTs, né? Os centros de treinamento. A Ironberg eu acho incrível. A Nation, que eu tava ontem, que também é do grupo lá da Smart, eu acho magnífica em relação a aparelhos. Ficou bem montada. Ficou muito bem montada. Só que, por exemplo, eu fui pra BH, fiz a Big Iron lá. Animal a academia. Gigante. Aí tem a Evolution do Osírio, que fica em Barretos, se eu não me engano. Animal a academia. Então, tipo assim... Osírio. E aí, pô, essas academias eu acho muito legais, no estilo de CT. Aí você pega as academias agora alto padrão. Visitei uma esse tempo atrás, que se chama New On, que acabou de ser lançado ali do lado do Ibirapuera. O vídeo deles acho que vai sair essa semana, inclusive. Animal. Focado em performance, tem fisioterapia, bastante muito médico, legal. O pessoal do Einstein que abriu lá. O pessoal do Einstein. Tem a Reebok, que eu acho incrível também. Vale a pena visitar, porque aí você não foi na John Arms ainda? Na John Arms, não. Lá em Curitiba? É a academia mais doida que eu já vi na vida. Não vou falar que é a melhor, mas é o que eu vi de mais diferente em termos de academia, foi lá, cara. Então, desde o dono até a imagem da academia. Depois você manda pra mim, eu quero visitar. Chama John Arms. John Arms. Tá. Ele não abre muito é só pra amigo dele, pra falar a verdade, mas é muito amigos, né? É o pessoal do fisiculturismo de Curitiba, entendeu? Legal. E ele tem uma política bem americana, ele tem uma bandeira dos Estados Unidos e uma do Brasil. Que louco. Cara. E ele é do estilo do Brent Arren, sabe? O atleta Brent Arren, que é aquela academia que tipo os caras jogavam peso e o caramba. É nesse estilo aí, cara. Animal. Muitos aparelhos ele que fabricou, porque o cara tinha uma metalúrgica, só que não é fabricado nas coxas, não. É boa. É boa mesmo. Com engenharia boa, né? E o cara não abre, cara. O cara não faz marketing, mas ele tem um Instagram, John Arms mesmo, com o John Arms mesmo lá, entendeu? É um negócio diferente. Vou visitar. É um negócio diferente. Essa daí eu não fui ainda. Eu tava num campeonato de fisiculturismo em Curitiba e aí eu fui lá. João sem braço não entra lá. Não. Bizarro, cara. Bizarro mesmo. Vou visitar. E aí, por exemplo, depende muito do tipo de academia. Por exemplo, as que eu treino, geralmente. Eu treino na L7, na parte de natação, porque lá tem natação. A L7, ela fica em São Bernardo. Tem a academia Era TEM Esportes, né? Putz, não sei, cara. Não sei se era antiga TEM. Ela é do jogador Lucas, do São Paulo. Ela chama L7 Life Club. Acho que era antiga TEM. Por isso é L7. E aí eu treino nela, porque eu gosto muito da natação lá, então eu tava treinando pra fazer um mini triatlon, então fazia bastante lá. Treino na First Move do Cássio aqui, que também fica na Vila Olímpia, porque eles têm esse estilo 1-a-1, sabe? Um personal pra uma pessoa, e pra mim isso funciona muito bem. Eu gosto de estar com uma pessoa ali me ajudando, tal, incentivando, ajudando no final da série. Isso, então, me ajuda muito. E quando eu vou pra fora do estado, geralmente eu treino ou numa Smart, ou numa Bodytech.
Então, cara, tem academias incríveis de todos os sentidos aqui no Brasil. É até difícil você decidir, sabe? Qual que é a melhor aqui. E tem uma que eu visitei recentemente em Brasília, que é a Unic. Que vocês já devem conhecer, e, cara, que é absurda. Que a Unic é tipo boutique, né? É tipo boutique. Só que lá eles unem o boutique com estilo clube, né? Então você tem a piscina lá fora, que você consegue fazer um sunset, você consegue fazer um evento, tem um restaurante. Lá dentro ela tem aquele estilo mais... cara, parece que você tá na praia, é um negócio bem diferente. Parede branca, meio de cimento, sem pintura, estrutura de aparelho incrível, tem spa, tem até uma passadora que você coloca suas camisas lá, você tem 2 camisas que você pode passar por dia. E a arquitetura, né? A arquitetura é bonita, incrível, né, cara? Incrível. Então, eu vi as imagens pra mim, assim, a Unic tá, assim, top 3 de academias mais incríveis que eu visitei em São Paulo. Eu até falei pro dono lá, falei, cara, o que você tem aqui, eu não vi em outro lugar aqui no Brasil ainda. Só que é o estilo da academia, né? Por exemplo, uma academia dessa não serviria pro público bodybuilding. Talvez eles não gostassem tanto. Entendeu? Então... é outro público, né? Exato. Mas eu visito tanta academia, cara, é muito difícil você falar assim, pô, essa daqui é maravilhosa, essa daqui é incrível. Mas tem várias que... Impressionante que vários estados oferecendo academia diversas boa. Academias e diversos nichos também. Tem a Overall lá no sul, né? Tem a Overall. A Overall lá no sul ó o concurso, cara. Exato. E tem público, né? Tem público pra caramba. Tem a O2, né? A O2, a Overall, essa é o Nick, eu vi também. Bacana. Há um tempo atrás agora aqui você estava falando sobre os influencers, né, do bodybuilder e tudo mais. Quando você dá consultoria de marketing para as academias, você recomenda que elas contratem influenciadores para gerar mais fluxo de visitas, para gerar mais venda? Sim, com certeza. Por quê? Hoje em dia, as pessoas elas vão para as redes sociais justamente como uma fonte de indicação. O que eu quero dizer com isso? Eu mesmo, quando eu vou procurar, sei lá, vou comer um japa com a minha noiva, eu vou no Instagram ou no TikTok e vou ver, indicações de japa aqui em São Paulo, indicações de japa em Manaus, sei lá, eu tô em Manaus, vou fazer lá. Então, as academias é da mesma coisa, porque assim, é diferente quando o dono fala sobre a academia dele e quando o influenciador fala sobre a academia que ele tá indo, né? Porque o dono, ele tem um pouco aquele viés de falar tudo o que ele quer ouvir sobre a academia dele. O influenciador não. O influenciador ele vai falar o que o cliente quer ouvir sobre aquela academia. Chegou num assunto que eu acho legal. Né? Então, por exemplo, às vezes, alguns donos de academia, quando eles vão contratar o meu trabalho, eles falam assim, fala isso, mostra essa elevação pélvica aqui, que, pô, eu gastei mó grana nela. Aí eu falo, mas será que a pessoa que vai conhecer a sua academia tá se importando com essa elevação pélvica? Boa. Será que ela conhece essa elevação pélvica? Então, beleza, posso até falar em algum contexto, eu tento falar dela ali no meio do vídeo e tal, mas o legal de você ter um influenciador é que as pessoas acabam confiando um pouco mais na informação do que ele está passando e ele consegue de fato captar o que o público dele quer ouvir. Né, e que é o que eu faço muito dentro da minha rede social. Então, para mim, a mídia de influência, marketing de influência, né, trazer influenciadores para dentro da casa é incrível. Por quê? Você tem essa visão do cliente e, ao mesmo tempo, você tem a questão do pertencimento. Influenciador, ele cria comunidade, né? Ele cria tribo. E aí a pessoa fala, pô, eu vou naquela academia lá que a fulana treina lá, ela falou que é legal, vamos conhecer. Aí ela acaba conhecendo a academia. Então, marketing de influência, cara, eu acho que é primordial para as academias, seja qual for o nicho. Mas encontra qual é o influenciador que você tem dentro daquele nicho, que fala com o seu público e coloca dentro de casa, que eu tenho certeza que se o influenciador for bom, vai trazer resultado. Porque você falou isso e eu achei muito interessante, você falou, né, o que o dono da academia, às vezes, quando vai mostrar o seu produto ou academia, ele vai com um viés do que ele acha que é interessante mostrar, ou do que geralmente foi algum dos últimos investimentos, né? Visualizando que isso vai causar um impacto no cliente, né? Recentemente eu vi um dono de academia que trocou algumas luzes da academia, né? Da área de aeróbio, e ele veio me falar sobre essa troca, né? Ele falou, pô, a gente trocou ali. Eu achei bacana, né? Falei, cara, só que isso me pegou muito, porque eu frequento essa academia e eu falei, cara, o que será que esse investimento de troca de lâmpadas de branca para amarela vai influenciar no cliente?
Entendeu? Uhum. Um outro exemplo, um outro dono de academia que mudou a fachada da academia, né? Com um amigo meu que é coordenador nessa academia, e a mesma coisa eu falei com o amigo. Eu falei, cara, o que você acha que essa mudança de fachada de cor verde para vermelha vai influenciar na marca dessa academia, pelo menos na marca? Porque no público, o tamanho dessa fachada, a troca lá em cima, eu não sei se a galera que passa aqui nessa avenida vai até reparar. E o cara falou, cara, aqui dentro a gente comentou a mesma coisa. O coordenador falou que os colaboradores, com outras exigências, também sentiram que não era o momento do dono trocar a fachada, por exemplo. Entendi. Então, cai bem nisso que você falou. O dono, às vezes, ele quer fazer ou usar recursos e mostrar essas alterações e recursos com a ideia de que isso afeta o cliente final. Uhum. E o influencer, que é o que você perguntou, ele que muitas das vezes é um usuário, né? Ele já sabe, ou de forma natural, já vai comentar o que é destaque naquela academia. O que realmente é destaque, né? Esses dias eu ouvi uma amiga minha falando sobre o secador da academia. Ela falou, cara, a academia trocou o secador agora sim. Agora, porra, pelo amor de Deus, olha o tipo de secador melhor do que o do meu salão. E, puta, secadorzão forte, tá ligado? Talvez o dono não sabe o impacto que isso dá nesse grupo feminino que usa essa academia. Sim. Mas aí eu acho que é a questão até do momento. Porque, por exemplo, beleza, eu acho que trocar a fachada da academia é muito importante. Porque entra na psicologia do cliente, às vezes é uma fachada que vai chamar mais atenção. Uhum. Só o fato da pessoa que passa lá todos os dias ver uma fachada diferente, talvez ela dê uma atenção maior. E também a fachada, ela também é um ponto que ela traz um público diferente, ou traz um público que você quer trazer para dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? A academia, quando você passa na frente e você olha aquela estrutura absurda, incrível, o cara gastou uma grana do caramba, ele conseguiu fazer o branding dele para tornar a academia dele alta renda, você já entra na academia sabendo que aquela academia não vai ser barata. Né? Então a fachada é muito boa nisso, a recepção é muito boa nisso. Sempre quando eu converso com a Patrícia Totaro também, tipo, a gente fala muito, a Flávia também, a gente fala muito sobre isso, porque você já conhece mais ou menos um pouco do lugar e do que ele está querendo trazer para você através da arquitetura, do visual. Mas pode ser que não seja o momento. Dessa academia trocar a fachada. Né? Por exemplo, a luz. É legal às vezes trocar a luz porque tem aquela questão da psicologia de quando você traz uma luz azul, você traz uma sensação de conforto ou desconforto, eu não sei exatamente como funciona. Talvez não seja o momento. Usando bastante o roxo. Exato. Só que para mim a grande questão será que vale a pena eu mostrar isso dentro do conteúdo? Entendeu? Ou é uma coisa para a pessoa ter a percepção quando ela estiver no lugar? Então, por exemplo, imagina que eu tô fazendo meu conteúdo. E aí ele fala para mim, Gabriel, quando você gravar, fala que a fachada é nova. Para que eu vou falar? Então. Entendeu? Uhum. Então aí eu acho que não faz sentido. Ô, Gabriel, quando você for gravar, fala que eu troquei a luz pra amarela. Eu falei, pô, tá, mas na hora que eu falar o conteúdo, que a pessoa tá vendo o meu conteúdo lá, que eu preciso segurar ela até o final do vídeo, eu vou falar da luz? Exato. Entendeu? Então, uma sacada legal que você traz é o dono, enfim, a própria academia, que quando ela mesma vai fazer a sua própria divulgação, ela é parcial. Uhum. Né? Então, só mostra os pontos positivos. O que convém. Não, aqui... E aí começa a falar, né? É até uma encheção de saco isso. Não tô falando nem só de academias, mas de várias marcas que só contam seus louros, né? Nossa, como nós somos bons e somos excelentes e temos tudo da maior qualidade. Então, aquilo soa artificial. Agora, quando uma outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a marca fala bem do teu produto, do teu serviço, isso é muito persuasivo. Exato. E essa é a grande sacada, né? Essa é a grande sacada de você ter uma outra pessoa justamente falando do seu negócio e de uma perspectiva que você não tem. Porque, por exemplo, eu montei uma lanchonete. Pô, eu tenho uma perspectiva do que eu quero falar da minha lanchonete, mas se você for lá visitar, você vai ter uma outra perspectiva, cara. E a perspectiva sua é muito mais próxima do meu cliente do que eu como dono, né? Então é realmente isso, cara. É você trazer uma visão diferente para o seu negócio e uma visão de uma pessoa que ela sabe o que o público dela quer receber. Né? Então, quando eu vou fazer os meus vídeos,
eu já logo penso, eu falo, pô, beleza, mas será que o meu público vai gostar de saber disso aqui? Será que eles vão entender de uma forma legal ou vão se encher e sair do conteúdo? Então eu tenho um pouco desse know-how do que eles querem, e aí a gente vai sentindo ao longo do tempo para conseguir. E para mim o marketing bem feito é marketing sem fazer marketing, né? Então, tipo assim, pô, quero vender essa caneca. Se eu começar o vídeo abrindo, ó, compra essa caneca, você acha que o pessoal vai comprar? Ferrou. Agora, se eu fazer um vídeo assim, galera, ó, tô aqui no podcast, a gente tá trocando uma ideia aqui, entra no assunto legal, e, inclusive, na hora que eu tô gravando o podcast aqui, olha essa caneca que da hora. Então, tipo assim, eu começo a falar do conteúdo, eu começo a falar da empresa do cara, e quando o meu público vai entender durante o vídeo que é uma publi, já tá no final do vídeo. Uhum. Entendeu? Sim. Então é o marketing, é vender sem vender, cara. Vender sem vender. Boa. Eu caí num conteúdo esses dias do... Putz, acho que é Paulo o nome do influenciador. Que ele faz muito esses vídeos de... ele é um mecânico, aí depois ele é uma pessoa que trabalha na loja. Ele é um ator, um cara muito bom. Marcos Paulo, acho que é o nome dele. E aí ele fez um vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos. E, tipo, eu rachando o bico com o vídeo dele, falei, pô, que vídeo da hora, tal, não sei o que. Realmente a pessoa, ela tem essa característica e tal. Quando eu fui ver no final do vídeo, era uma publi. Eu falei, filha da mãe. Olha. Vendeu pra mim, cara. Chegou até o final do vídeo e não parece que é uma publi. Então, pra mim, esse é o melhor marketing, sabe? Então, pra donos de academia, da mesma forma. E lá no mercado financeiro, quando a gente ia fazer os vídeos para as redes sociais, que também a gente coordenava isso daí, os donos, eles queriam também fazer isso daí. Tipo assim, começar o vídeo já, ó, nós somos a melhor nisso. Ó, compre esse produto. Compre isso daqui. E aí a gente sempre brigava, falava, cara, não precisa fazer esse conteúdo, vamos fazer um conteúdo diferente? Vamos falar o que o cliente quer ouvir. Vamos começar fazendo um conteúdo educacional, no final a gente mostra para ele que esse produto é interessante para essa visão dele. Boa. Vendia mais, entendeu? Aí às vezes o dono fala, pô, mas eu já queria mostrar logo no começo para vender o meu produto. É o vídeo que é pior, né? Então, pra mim, pra academia é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Tem 5 segundos só, né? Pra pescar a atenção. O começo do vídeo é o mais importante. Então, já deixa eu falar logo a promoção nos primeiros 5 segundos, né? Exato. Tá totalmente Exatamente. errado. E quando você entrega valor durante o vídeo, é mais fácil de você mostrar o seu produto no final dele, né? Então, por que uma das características que meus vídeos vão bem? Eu mostro a academia do formato que todos os clientes querem ver, e eu mostro todos os valores dessa academia, e no final, se existe alguma forma de um CTA ou trazer a pessoa para comprar alguma coisa, aí ela vê se ela é interessante para ela, só que até aí eu ofereci um conteúdo legal, porque ninguém tá no Instagram, folheando o Instagram, eu quero comprar tal coisa, deixa eu ver aqui o que eu vou comprar hoje, né? Mas o pessoal tá vendo o conteúdo, tá no momento de lazer, tá no momento que tá ali deitado na cama, aí começa a ver um conteúdo, olha que legal que esse cara tá fazendo. Vendeu esse produto no final, deixa eu dar uma olhadinha, entendeu? Acho que é essa característica que precisa ter na rede social. Top. Muito bem, você se auto-intitulava como Michelin das academias, é isso? E aí você mudou para sommelier. Exato. Tem alguma explicação do porquê? A explicação é simples, né? Eu vou primeiro explicar de onde veio o Michelin das academias, né? O Michelin das academias, ele veio a partir de um vídeo que eu já comecei, tava fazendo meus vídeos e tudo mais, e aí de repente um cara falou assim, pô, que legal o seu trabalho. É igual Michelin, só que das academias. Aí eu falei, pô, que legal, tipo, realmente é a melhor analogia, né? E aí nos meus próximos 2 vídeos, eu falei, deixa eu fazer o teste. Aí eu falei, galera, pra quem não me conhece, eu sou Gabriel Tadeu, e meu trabalho é como se fosse um Michelin, só que é das academias. E aí choveu de comentário. Michelin das academias, Michelin das academias. Eu falei, pô, pegou. E aí continuou. E aí até aí tudo bem. Só que eu falei, pô, aí vem aquele grande... E aí, eu preciso registrar isso daí, né? Porque, tipo, é o meu nome. E aí, quando eu fui registrar, eu imaginei. Eu falei, cara, eu acho que a Michelin, talvez eles não gostem, ou talvez não queiram referenciar e tudo mais. É uma marca, né? Exato. E aí, o que eu fiz? Falei, pô, vou tentar registrar o Michelin das academias. E junto eu vou registrar também o sommelier das academias, que as pessoas também me chamavam de sommelier das academias. E aí nessa, quando eu fui tentar registrar, a Michelin reivindicou, né, falou que não queria que fizesse e tal. E eu sou muito tranquilo, cara. Eu não quero briga com ninguém, sabe? Eu só quero fazer o meu trabalho e tudo mais. Então eu falei, tá bom, beleza. Então cancela aí o registro, vamos continuar como sommelier das academias. Então basicamente foi isso.
Eles reivindicaram, eu falei, tudo bem, desisti de fazer o registro e continuei como sommelier das academias. Boa. Bom, na gastronomia ou no mercado de vinho, você tem um gosto apurado e sofisticado, né? Então, seja Michelin, seja sommelier, entrega dentro. a mesma mensagem, né, pro seu Exato, público. exato. É justamente você apreciar o ambiente e oferecer para as pessoas, indicar para as pessoas aquilo que é melhor para elas. Boa. Boa. Espetacular. Hoje, se você fosse, pegando toda a tua expertise aí de mercado financeiro, mercado fitness, as suas visitas, visitou muito de academia low cost, academia com high ticket. Se você fosse abrir uma academia hoje, você tivesse que escolher um nicho, que nicho que você escolheria? Cara, ótima pergunta, viu? Aí você me pegou, hein? Eu vou mandar outra na sequência. Igual, já. Faz igual o Edgar, né? Cria uma low cost, cria uma premium, cria um CT, cria o... Você sabe que a Cris um Castanho agregador. é assim, né? Uhum. Eu conversei com ela. Ela abriu uma academia, ela abriu um espaço um pouquinho mais longe de Cross, não foi assim? Foi. Ela abriu. Eu falei pra você que ela me contou. A Luísa, né? A Castanho. Mas eu acho que eu também faria isso, aí depois ela abriu um Cross lá numa outra unidade, e depois abriu uma outra pequenininha, que é a B-House, aí mudou. Sim. Ela me contou a história dela. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Só que hoje, por exemplo, por onde eu começaria? Eu acho que eu começaria por uma academia com um ticket médio alto, oferecendo um produto Prime. Por quê? Você precisa de um espaço menor, você precisa, lógico, que investir nos aparelhos, investir uma grana alta, tudo mais, deixar tudo bonitinho, mas é um público que ele tem um ticket médio mais alto e você consegue trabalhar melhor a parte da gestão daquele negócio. E também gerando uma receita muito boa. Eu vejo que as academias hoje, alta renda, elas têm gerado uma receita muito boa, com menos trabalho, entre aspas. Entendeu? Então, eu acho que eu começaria por esse lado. Ou uma academia com personal 1-1, personal 3-1, mas com ambiente que não pareça tanto uma academia, mas pareça um ambiente de network e tudo mais, e fomentar essa comunidade, essa tribo de alta renda. Mas eu gostaria muito de abrir um CT também, que é legal você trazer esse tipo de treinamento para o público. Clube também é uma coisa que eu sempre tive na cabeça de, seria legal também montar um clube, porque você tem a parte da natação, você leva o filho, você tem a avó, todo mundo frequenta o mesmo ambiente. Esse primeiro nicho que você trouxe é algo que tem se popularizado muito, né? Sim. A gente também a gente faz algumas visitas também para ter assunto para trazer para cá, ou para entender o que está acontecendo no mercado, né? A Two Ways aqui do lado, a gente foi, na Corner. Na Corner, naquela da Calça Ad. Todas essas, Lessank, todas com esse modelo de atendimento personalizado, ou 1-1, ou no máximo 3-1, com agendamento no aplicativo e com a mensalidade lá na Casa do Chapéu, né? Sim. Então, é o que você falou, não digo menos trabalho, mas é menos rotatividade de alunos. Exato. Né? O menos trabalho tamanho que eu falo menorzinho. Não é literalmente menos trabalho, mas você consegue ter uma visão ampla do seu negócio, do que você está fazendo ali, e você consegue ter uma reação, um tempo de reação mais rápido do que quando você tem uma low cost, por exemplo. Que gira 1.500 alunos. Exatamente. E se você fosse abrir uma academia, então beleza, vai abrir academia com um ticket mais elevado, 1-1, na só a primeira unidade, né? 1-1, tá, um professor para um aluno, tal, beleza. Isso é algo que a gente tem feito uma pergunta recorrente aqui. Essa que eu ia fazer depois. Então faz você. Porque a gente tem a ideia de trazer a opinião de cada pessoa que vem aqui, porque nós vamos futuramente criar um conteúdo denso sobre isso, sobre o passo a passo, como abrir uma academia. Quais seriam os primeiros passos, né? Então, era isso que você ia perguntar para ele? Quais seriam os seus primeiros passos? Por exemplo, se alguém te perguntar assim, cara, eu tô com a ideia, eu tenho dinheiro, eu sei mais ou menos o local. Tá. Qual estratégia você adotaria para abrir uma academia, mas você pode focar no teu ramo de atuação, na tua especialidade. Tá. Não precisa falar da área técnica, por exemplo. Na tua especialidade, que estratégia que você adotaria para abrir uma academia? Tá, primeiro, e as pessoas me chamam geralmente com essa questão também, quando querem abrir academia. Então, a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa, qual público você quer atingir? E qual que é o investimento que você tem?
Porque dependendo do público, você vai ter que ter um investimento mais alto. Então, beleza. Definir qual que é o público que eu quero atingir. Onde esse público está? Ou seja, a região que eu quero abrir essa academia é uma região que atende esse público? Tem quantidade de pessoas desse público suficiente para manter a minha operação? Beleza, agora já defini qual que é o meu público, onde vai ficar essa academia, o tamanho dela, porque eu vou ter que ver quais tipos de lajes que tem lá e tudo mais. Depois disso, qual que é a estrutura que eu quero para dentro da minha academia? Quais vão ser os tipos de aparelho? Vou pegar um aparelho um pouco mais CT, vou pegar um aparelho um pouco mais de tecnologia. Então, definir agora quais são os aparelhos que eu vou colocar dentro da minha academia. Depois disso, qual que é a estratégia que eu adotaria? Imagina que a academia já está feita. Coloquei a arquitetura pensando naquele tipo de público que eu quero trazer para dentro do lugar, coloquei o aparelho e coloquei toda a parte ali de estrutural. Qual que é a estratégia que eu adotaria de marketing para aquele público? Marketing de influência não porque eu sou influenciador, mas o que eu faria? Qual que é a melhor forma rápida de você atingir o público-alvo que você quer para dentro do seu negócio? Influenciador. Então, por exemplo, imagina que eu quero montar uma academia de alta renda. Então, eu veria alguns influenciadores daquela região ou de outras regiões que conseguem frequentar o meu lugar e vou trabalhar com eles. Ó, eu estou montando essa academia aqui, quero você dentro da academia, pode treinar lá do formato que você quiser, se precisar a gente negocia ali uma questão de valores e tudo mais. Começa a treinar aqui, só mostra pro seu público que você está treinando aqui, o que você acha do ambiente e faz o conteúdo do seu formato. Eu não quero te falar, ó, faz esse vídeo assim, assim, assado, brifado. Não, faz do seu formato. Sim. E aí, a partir daí, eu começo dentro da mídia orgânica, dentro da mídia de ads e tudo mais, patrocinar conteúdos e fazer conteúdos orgânicos para trazer aquelas pessoas para dentro do meu negócio. Então, você já tem a validação do influenciador. É mais fácil de você trazer o público porque você já tem aquilo validado para o seu público. Boa. Você tem a estrutura que ele quer, você tem a arquitetura que ele quer, e aí são questões de você formar, né, a sua tribo, a sua comunidade dentro daquele ambiente. Eu acho que pensando assim rápido é o primeiro, as primeiras coisas que eu faria para dentro da minha academia. Boa. Sem pensar no técnico, né? Que aí tem várias coisas que dá para fazer lá atrás. É porque a gente... com essa ideia, né, começou a observar que cada um tomaria uma atitude inicial, né? Cada um vem com a sua expertise e dá uma ênfase, né? Igual eu achei legal que a Cris falou sobre o corpo humano, né? Ela falou, cara, eu pensaria muito nas pessoas que trabalhariam comigo. Sem as pessoas eu não... né? Você falou muito do local, né? Eu também acho que um dos pontos principais é o local, né? Tipo, o ponto, aonde você quer abrir, que tipo de público que você quer atrair, né? Você tem que escolher tem que ter uma estratégia boa de local, de imóvel, né? Até mesmo porque ainda se fala muito, quando você fala de uma academia, ainda se vende muito pela estrutura, né? Pela estrutura, pela marca de aparelho, né? Por onde se é perto do metrô, se não é. Então, eu também falaria muito do local. E tem também a cereja do bolo, desculpa te interromper. Para mim também tem a cereja do bolo, que é a experiência do cliente. Por que eu falo que é a cereja do bolo? Quando eu fui palestrar na Arnold, o primeiro tópico que eu coloquei entre as academias mais incríveis que eu já visitei foi a experiência do cliente. Porque para mim, você falar o nome do cliente enquanto ele está entrando na academia, você dar um bom dia para ele, é educação. O marketing de experiência, o marketing assim, dos funcionários, dos colaboradores, para mim, a experiência que o cliente vai ter dentro da sua academia, ela começa desde o RH, ou seja, as pessoas que você está trazendo para dentro de casa e como que ela vai lidar com os seus clientes ali dentro da casa. Porque a cultura, ela só vai ser passada realmente pelos colaboradores que estão dentro da casa. Então, depois que eu fiz tudo aquilo, embrulhei o presente, tá pronto o produto, a primeira coisa que eu tenho que tomar decisão é quem são as pessoas que eu vou trazer para dentro de casa. Boa. E a cultura que eu preciso pactar para essas pessoas, esse colaborador vai conseguir passar? Ele tá em linha com o que eu quero trazer para dentro da academia? Antes de você chegar, eu tava falando pro Salomão de cultura, da cultura da academia. Exato. Eu tava falando sobre esse assunto. Eu até dei um exemplo da própria Nation lá, que eu tava ontem. Quando eu fui gravar o vídeo lá, várias pessoas, e isso foi uma das primeiras vezes que aconteceu comigo, várias colaboradores vieram no meu Instagram e começaram bem-vindo ao Mundo Nation, bem-vindo ao nosso time Nation, pô, que legal ter você aqui. Então, você fazer com que o seu colaborador
vai até o canal do influenciador ou das pessoas que estão começando a treinar lá. E falar com esse prazer, esse entusiasmo, bem-vindo ao time Nation, ou bem-vindo ao time X, entendeu? Isso é uma cultura, cara, que é incrível. O seu cliente, o seu público vai sentir isso daí também. E isso também, pô, além do RH, tem o dono da academia. Não adianta nada você querer passar para o seu colaborador que você quer que ele fale X, se você, dono da academia, fala Y. Né? Então começa lá de cima. Você vai colocar para o seu colaborador que você quer que ele passe para o seu colaborador, pro seu cliente, e o seu cliente ele vai sentir a formação da comunidade ao longo do tempo. Então, para mim, também o atendimento e a cultura são as cerejas do bolo dessa academia. Tava falando exatamente isso pro Salomão. Eu tive uma conversa com o Douglas esse final de semana, e aí ele deu uma aula lá pra gente. No final, a gente conversou um pouco e falou exatamente sobre isso, cara. Sobre criar cultura e sobre a cultura do atendimento, onde todos estão engatilhados com a mesma ideia de criar um corpo X de costume de atendimento, mas tem que vir da parte alta, tem que ser do dono pro gerente, para todo mundo entender essa mesma língua. Exato. Senão o dono pode achar que é uma bajulação, entendeu? E o cara lá super preocupado, ou então o dono pode achar que é essencial e o cara que entrega no final pode achar que, pô, vou ter que bajular o cara agora, entendeu? Você quer ver que você conseguiu colocar a comunidade na sua empresa? É quando as pessoas falam de você enquanto ela tá fora do seu ambiente. Boa. Ou seja, se o cara tem o prazer no happy hour com os amigos ou no evento com os amigos de falar que ele treina naquele lugar, sim, cara, você conseguiu formar uma cultura muito boa de tribo ali, sabe? Você conseguiu fazer com que aquela pessoa fale de você enquanto ela não tá lá dentro. E o colaborador é a mesma coisa. O cara, ele tem o prazer de falar que ele trabalha naquele lugar, que ele tá naquele lugar. Isso daí é que você conseguiu atestar de que você tá formando uma boa tribo, uma boa comunidade. Sim. Espetacular, hein? Boa. Né? Uma aula aqui, fala aí. Uma aula, de todo mundo aqui, né? É uma união de conteúdo, né? Que, tipo, eu gosto muito de falar disso, porque a gente foi a semana passada visitar, né? Treinar na academia, visitar. E a gente ficou reparando exatamente nisso, como atende, como onde estão os professores na sala, como que eles estão engajados. Eu comentei sobre isso, né? O quanto que o cara está engajado, ou se ele fica só no computador, se ele está ali querendo mesmo fazer a sala acontecer, aquela academia ir para frente. E hoje, né? Finalizando já, eu vejo que é o que está faltando, né? Eu falo isso de forma generalizada, que nenhuma academia mais vende atendimento. É claro que deve ter algumas batalhando para que isso aconteça, mas não é visível, né? A gente ainda tem a grande reclamação das academias e de clientes que não são ajudados adequadamente, que não recebem atenção, né? E isso desde o cara que treina numa low cost até o cara que treina nessas que prometem ou que vendem altos atendimentos, né? Então, eu vejo que isso ainda tem que melhorar muito, né? Talvez daqui a pouco, quando você fala da experiência do cliente, que é a cereja do bolo, talvez a cereja do bolo daqui para frente vai ser a boa administração e o bom atendimento, né? Porque quando as academias estão se igualando em termos de estrutura, né? Você vai na academia que está na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte ou no Centro, que tem a mesma aparelhagem, às vezes com a mesma metragem, às vezes com né, o mesmo treinamento de professor, só muda de cor, o que vai diferenciar, acredito eu, vai ser o tratamento humano mesmo. Né, daqui para frente, assim, as pessoas vão se sentir à vontade de te chamar para ir na academia dela, não vai ser por causa de uma marca mais, ou de uma máquina, né, vai ser da forma que é tratada, ou o tipo de benefício que tem, né, ou o tipo de gangue que tem, né. Eu, as 2 vezes que fui chamado para ir até um CrossFit, foi exatamente por causa disso. Vamos lá, a galera é legal, o cara nem falou do treino, entendeu? O cara falou sobre a turma, né, e o outro mesma coisa, e eu mudei o meu conceito sobre o CrossFit, voltando um pouquinho no assunto, foi exatamente assistindo um campeonato. No Arnold, acho que de 3 anos atrás, eu assisti um campeonato que eles promoveram dentro do Arnold, né? Cara, é o campeonato mais animado que eu vi, cara. É exatamente isso. Uma turma lá, uma equipe executando, a outra de fora só faltava entrar lá, entendeu? E naquele ginásio que eu falei, cara, que barulheira é essa? Eu fui pelo barulho. E quando eu cheguei lá, era um campeonato de CrossFit, um negócio sobre desafio, sabe? Né? Uma equipe desafiando a outra, um competindo com o outro, né?
isso para mim foi o lance legal do convivência humana, Exato. entendeu? Do corpo humano, né? E vou até te falar, uma época que eu fiz um trabalho de marketing na First, o que a gente tentou resgatar foi bem na época que tava o boom aí do Instagram, né? Ainda que o Instagram, a prioridade ainda era fotos, né? Sabe o que a gente fazia, cara? Se você olhar no Instagram dessa academia lá pra trás, aí, sei lá, meados aí de 2014, 2015, a gente, em determinados horários da academia, juntava todo mundo e batia uma foto. Entendeu? Então, tipo, 6 horas da tarde, 6h30, aquele pico da galera, foto, juntava, tirava foto com 60 pessoas, cara. Cara, isso foi tornando um negócio, a gente começou a resgatar a turma que queria sair na foto dessa academia. Chegava dias que os caras falavam, que hora que vai ser aquela foto lá, meu? Hoje eu quero sair, meu, treino aqui há 15 anos, nunca saí nessa foto, entendeu? A gente passou a tirar toda sexta-feira. A gente passou a ter um dia e horário pra tirar essa tal da foto. E os caras vinham no horário, meu. Aí vinha com a camiseta, entendeu? Vinha com a camiseta do patrocínio. Exatamente porque a gente criou esse afeto, esse lance do corpo humano, entendeu? Exato. E o negócio começou e aí a ênfase, né? O Instagram entregava mais, aí tipo era foto pra tudo quanto é lugar. Pô, os caras treinam lá, não sei quem, não sei quem. Aí tipo, que a Graciane juntava, quando ela tava lá, já vinha junto, artista, cantor. E isso foi o que, na minha opinião, deu um novo gás pra academia, foi um respiro, assim. Então, no decorrer desse boom de unidade para tudo quanto é lado, de academia que tá vendendo high ticket ou outras mais para baixo, eu acho que daqui a pouco, e não vai demorar muito, vai ter que ter um movimento grande na forma que atende, sabe assim? Aquela ali agora tá com esse método, aquela com aquele outro, entendeu? Exato. Porque algumas grandes redes que têm uma equipe pensante nisso já estão começando a pensar muito nisso, adotar métodos diferentes, né? A Competition adotou o método Core 360. Então o personal que vai dar aula na Competition, ele não pode ser um simples personal mais, entendeu? Ela já está ligado com o plano Core 360. Você tem que fazer um curso lá, porque eles querem oferecer não só um atendimento, eles querem oferecer para quem faz matrícula um tipo de método. Entendi. Entendeu? E isso eu acho que vai ser uma tendência. A academia vai adotar um método, vai adotar um tipo de atendimento mais próximo e vai vender isso. Porque hoje eu não vejo a academia ainda vendendo esse tipo de coisa. Não. Sabe? Né? Você também tá aí rodando, você deve concordar comigo. Geralmente eles vendem o atendimento, mas o atendimento ele ainda é amplo. É muito Qual que é o tipo de atendimento que você oferece? E no fundo, quando você vai ver, não é aquele atendimento que a gente comenta. Tem a montagem do treino na ficha. É só a educação, é o que você falou. Exato. Não, tipo assim, muitos donos de academia vendem essa coisa, pô, meu diferencial. Qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é atendimento. Tá, mas como? Salomão o que você faz? Isso pra mim. Mas qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é o meu método. Tá, mas qual que é o seu método? Então, falta um pouco de criatividade ou de como mostrar realmente o que é aquele método, o que é aquele atendimento, para as pessoas terem um nível de percepção que eu chegue lá e falo, caramba, diferenciado. Né? Eu tô preparando um material para uma academia, né? Eu vou até passar pro Salomão, que é exatamente isso, né? Inclusive o Douglas me ajudou a mostrar essa cara, onde o dono tem que entender que tipo de cultura de atendimento ele tem que mudar, para onde ele tem que migrar, para ele entender bem, para conseguir jogar isso na equipe. Exato. E não tem fórmula do bolo, né? Não existe, você tem que ser criativo. Por exemplo, eu fui visitar chama Hope Select, lá em Anápolis, os donos incríveis. E aí, quando eu cheguei, eu reparei que todos os colaboradores vinham falar comigo e falavam o meu nome. Eu falei, caramba, o pessoal me conhece bastante aqui, né? Acho, sei lá, deve me seguir, alguma coisa nesse sentido. E aí depois eles me falaram, pô, você reparou que todo mundo veio falar com você? Assim, quando você entrou, você passava no corredor, tinha um professor, ele vinha e falava, oi, Gabriel, tal, não sei o quê. Porque quando você entra, a gente tem um radinho entre todos os professores e a gente avisa, Gabriel, primeiro dia dele, e ele tá vindo conhecer a gente. Então eles já sabem que quando você passar do lado deles, você é novo, tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Boa. Entendeu a diferença? É um processinho bem alinhado. Então não existe a fórmula do bolo, né? Você tem que ser criativo, porque senão você não vai ter o diferencial, você vai ter algo comum, né? Que lá pra frente, quando chegar nesse nível das academias de todo mundo tá conseguindo fazer esse método de atendimento, você vai ser só mais um, não vai ter diferencial, né? Sim.
Muito bem, Gabriel. Onde é que a galera te acha aí pra você vender as suas consultorias, vender seus reviews? Maravilha. Meu Instagram é GAA, então G_Tadeu. E no TikTok é a mesma coisa, no YouTube também você vai achar da mesma forma. Então, se você colocar G_Tadeu, você já vai me encontrar em todas as redes sociais. Boa. Beleza. Então, mais uma entrega aqui. Queria te agradecer mais uma vez aí por ter vindo ao Fit Filosofia. Obrigado, mano. Maravilhoso. Esse papo aqui podia Gostaria. ir por horas. Daria para mais uns 3 dias de podcast. É isso aí. E pro nosso amigo que está acompanhando aqui, lembra, vipfit.com.br, escolha seus suplementos, mais de 2.000 itens, entre 40 marcas, né, de nacionais, importadas, tem whey protein, tem creatina, tem pré-treino, tem pós-treino. Clica lá, coloca em caixa alta Fit Filosofia, que você vai garantir um descontaço aí para dar um up nos seus treinos. Boa. Beleza? Beleza. Então a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência. Compartilhe esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Forte Tchau, tchau. abraço. Mande sugestões, dicas e críticas que a gente responde ou no Instagram ou no YouTube. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.